Eu acho que hoje a gente vai fazer o vídeo mais triste do Cadê a Chave? É que hoje a gente tá aqui em Auschwitz, o campo de concentração mais famoso da Segunda Guerra Mundial. Esse setor aqui do campo das mulheres e das crianças é o primeiro pelo qual a gente passou. Era um campo de mulheres, basicamente. Chegava de trem e separava de um lado, tipo, a homens que podiam trabalhar, de mulheres, crianças e doentes e tal. Eles estavam interessados nos homens, né, os homens adultos que estavam com boa saúde para poder trabalhar. Teve algumas mulheres que chegaram a trabalhar, mas a boa parte das pessoas direto para morrer. Em uma das barracas que tem aqui, tinha um lugar que eles chamavam de infirmary. Era o lugar onde eles faziam infanticídio. Eles pegavam os bebês das mulheres e aplicavam fenol no coração para matar rápido. E tinha um lugar também que o Mengele... Era mais light. Era mais light, até pior. O Mengele, aquele cara que morreu no Brasil, né? Um médico. Um médico. Era aqui que ele fazia experimento com crianças. Crianças eram separadas. E não era experimento assim light, não. Eles faziam uns tracas assim. No coração. O que acontece se eu colocar gasolina na corrente sanguínea desse garoto? O negócio que você vinha aqui, você era tratado como bicho. Você teve todo um processo de desconstrução da humanidade do judeu na Segunda Guerra. Primeiro, eles perderam cidadania, eles não eram mais cidadãos, não podia recorrer a uma corte se algo acontecesse, sabe? Eles não eram mais cidadãos de nada. Eles eram considerados da raça inferior. Então, tipo... Depois eles evoluíram para ser considerado barata. Isso daqui é para eliminar a praga judia, exatamente. Eles viraram praga. Era nesse lugar aqui que tinha clínica para fazer teste em criança. Crianças entre 2 e 16 anos. E eles pegavam gêmeos, provavelmente, para poder fazer algum estudo comparativo. Se você fosse uma mãe, eles pegavam seu filho de lá, trazia aqui, você não via mais seu filho. Esse aqui é o cadeado que mantinha essa barraca fechada. E essa aqui é conhecida como a Barraca da Morte, para onde as mulheres eram trazidas. E aqui elas não tinham comida, não tinham água, não tinham nada, cobertor, nada. E quando estava muito cheio aqui, elas não cabiam aqui, tem uma placa dizendo que elas ficavam aqui nesse quintalzinho fechado. É o único que tem essa parede, assim, entre as barracas. Elas estavam condenadas aqui. E muita gente acabava morrendo aqui mesmo. De inanição, de frio. No inverno, neva aqui. Eles ficavam aqui, expostas. A partir de 42, depois de uma revolta polonesa, os alemães traziam as crianças para cá. As crianças da Polônia. Aqui é como era o negócio. É um depósito de gente, né? Era um puleiro de ser humano. Se isso aqui tá aqui desde aquela época... Desenho de escola, ou eles fizeram, né? Crianças felizes. Não, mas na entrada, a gente vai ver depois, a entrada de Auschwitz tem... O trabalho liberta. Essa aqui é a área para onde os homens vinham. Exato. Era a área de quarentena. Funcionava também como uma área para os soldados alemães garantirem que os prisioneiros fossem submissos. Então você imagina a pressão que rolava. Exatamente. Aqui são as latrinas abertas, ó. Comunitárias. Comunitários, né? Ir no banheiro era uma experiência social. Imagina o mau cheiro. As condições sanitárias aqui eram péssimas, né? O povo morria de desinteria, morria de tudo. Aqui, doença aqui era... Aqui atrás são as ruínas dos fornos crematórios. Porque quando os alemães perceberam que iam perder a guerra, eles saíram demolindo tudo para apagar o vestígio da atrocidade que eles faziam. Mas aqui ficava no fundo do campo de concentração e era tipo aquela sombra. Todo mundo lá nos alojamentos devia conviver com esse monstro aqui incinerando e queimando corpos e matando pessoas. Era uma linha de montagem de morte. Chegava de trem na mesma noite, já sumia do mapa. Tipo assim, ninguém perguntava nada. Eles já desciam do trem, subiam por essa rampa aqui. Lá embaixo eles desciam, aí lá embaixo tinha uma câmara onde eles eram despidos, tiravam a roupa. E depois eles iam direto para a câmara de gás e o corpo jogado no crematório. E aqui também, nesse crematório, era jogada a galera que ia pro campo de trabalho e morria. A gente está visitando aqui e o nosso cérebro não para na tentativa de tentar entender essa loucura. Mas você não tem como entender. Porque isso aqui foi feito pela Alemanha. Foi a Alemanha e não foi uma tribo viking há 2000 anos atrás. Foi há 60 anos atrás. É louco. Esse aqui é um dos vagões dos bilhares que chegaram aqui carregados de gente. Fechado por fora. Não tem nada de entrada de ar. Só aqueles furinhos ali. Daqui é o lugar que você conhece, ó. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. A gente começou a nossa visita de trás para frente. Primeiro a gente foi nos campos que foram construídos mais tarde, Auschwitz 2 e 3. E esse aqui é o primeiro campo, para onde os primeiros
prisioneiros vieram. Você olha assim, tijolo, bonitinho, é um complexo agradável até. Só que isso daqui é um verdadeiro cenário de horror e terror. Pra você ter uma ideia, o povo expunha corpos de prisioneiros que fugiam para amedrontar os outros, para ninguém querer fugir. Se um fugia, a família inteira era presa e trazida para cá. Esse campo aqui não foi todo construído pelos nazistas, eles adicionaram alguns prédios depois. Mas isso daqui era uma guarnição do exército polonês, só que a Polônia perdeu a guerra em 39. Aí primeiro isso daqui serviu para abrigar os prisioneiros poloneses e aí depois eles começaram com o negócio de trazer os judeus para cá também. Aqui nesse prédio atrás da gente, a gente acabou de sair dele, tem celas expostas com vários tipos de penalidades que eram aplicados aos prisioneiros aqui. Aí você tem cela comum e você tem cela para onde as pessoas eram mandadas para morrer de fome ou para morrer sufocada ou para ser castigada e punida para passar um período de tempo enorme em pé. É a sala dos horrores aqui. É porque aqui não tinha só judeus, não tinha só os povos assim que eles consideravam raça menor que estavam tipo para morrer. Aqui tinha prisioneiro de guerra, então tipo eles tinham vários tipos de tratamento diferentes. Ali atrás da gente, a gente passou antes, teve um lugar de enforcamento em massa. Aqui do outro lado, entrando ali, tem o pátio do fuzilamento. É esse muro aqui atrás de mim, ó. E aqui tem as celas, tem as celas em que as pessoas eram condenadas a morrer de inanição. Teve um cara que ajudou numa tentativa de fogo, numa fuga que teve aqui, e a galera toda foi parar lá embaixo para morrer de inanição, que é te colocam dentro da cela e você fica lá até você morrer. É bizarríssimo. Eu acho que essa casa aqui no campo é a mais emblemática, porque ela reúne os objetos das vítimas que foram encontrados quando os aliados chegaram. A primeira seção aqui são os óculos. Aqui são as próteses, as louças, os utensílios. E a gente vê o tempo todo o judeu saindo daqui emocionado. Os sapatos. Não dá para explicar a impressão que dá você tá aqui olhando para isso. Eles traziam as malas, cara. Isso daqui é um monte de história. E imagine só, eles vinham para cá Com esperança. e escreviam o nome na mala. Sapatos infantis. As pessoas tinham os cabelos raspados. Passa tanta coisa pela nossa cabeça que é muito difícil você processar. O tamanho do choque, ele não consegue ser verbalizado, ele não consegue ser processado de imediato. A gente não consegue ter total visão disso. O Leon não conseguiu ficar numa das salas lá. Da mala com o nome da galera. O povo escrevia o nome na mala. Eles não tinham noção do que ia acontecer aqui. É algo que dá medo de acontecer de novo. Pessoas compactuaram com esse sistema, porque foram iludidas, porque acreditaram no líder, porque foram ambiciosas com relação ao patrimônio judeu. Enfim. Vamos conhecer a história para não repeti-la.